Editor Capricha é bom! E não é mais um daqueles vídeos de rumor ou de teoria, não. É vazamento oficial, não é teoria doida do Nerd, não. A gente até já fez vídeo sobre isso aqui na época que era rumor ainda. E quem diria, né? A gente tava certo, coisa louca, eu falo pra vocês. Agora é oficial. Hugh Jackman vai voltar a interpretar o Wolverine mais uma vez em Deadpool 3, coisa, pô, top demais, né? O Ryan Reynolds fez o anúncio. Alguns atores famosos reagiram. Então só com esse anúncio já dá pra ter várias pistas do que vem pela frente. Galera, vem comigo que eu vou te contar tudo que tá rolando agora. Ó, esse vídeo tá completo, vamos lá. Ó, quem tá aqui há mais tempo me acompanhando sabe que eu me amarro em Genshin Impact. É um jogo que eu posso falar pra vocês que eu passo muito tempo, horas jogando esse jogo. E agora que o game tá fazendo 2 anos, eu não ia deixar de trazer as novidades e mostrar os detalhes de tudo, galera. Pra quem ainda não se ligou, o Genshin Impact é um jogo de mundo aberto para você explorar as aventuras no PlayStation 4 e 5, iOS, Android ou PC. Os gráficos e a trilha sonora são muito maneiros, tem tudo que a gente mais gosta no mundo de Teyvat. Dá pra explorar vários poderes com 7 elementos e você pode fazer a sua aventura sozinho ou jogar com até 4 amigos. Olha essas novidades. A novidade no mapa é o deserto em Sumero, que é o antigo reino do Rei Escarlate. Tem umas experiências iradas, cuidado pra não afundar na areia. Dá pra não se estrepar no calor, né? Ou se perder nas ruínas do reino antigo. A jogabilidade das ruínas transparentes e o modo de jogo ampulheta é imersivo demais. Eu curti muito isso aí. Mas tem mais novidades. Dos novos personagens, a gente tem o Sino, que é um personagem 5 estrelas. Ele é bom de luta pra caramba, ok? Ah, ele é possuído pelo espírito divino. E aí ele fica mais casca grossa ainda. Também tem a Nilo, que também é uma personagem 5 estrelas. E ela luta com uma espada, fazendo movimentos de dança. A outra novidade é Candace, que é uma personagem 4 estrelas. E é badass demais lutando com a lança, ela causa danos pra caramba. Além desses personagens, tem novas armas de 5 a 4 estrelas, novos inimigos pra combater. E como aniversário do Genshin Impact, tem um monte de brinde. Olha só, 1.600 gemas essenciais, 4 resina frágil, 2 gadgets comemorativos, o canhão de bomba saltitante e o dispositivo adamascado da retentora de nuvem. E vai rolar também o evento Caminho da Jade Brilhante. Fazendo o login uma semana inteira, você ganha 10 destinos entrelaçados e outras recompensas. Ah, e vai ter novas definições dos bônus de recarga inicial. Então se você ainda não joga, bora baixar e aproveitar os brindes de aniversário, se não só no próximo ano. E tem coisa pra caramba, então não perde. O link eu deixei aqui na descrição, tô te esperando lá. Deadpool e Wolverine, pô, são uma baita dupla nos quadrinhos. Fizeram um team-up durante várias edições. Hoje em dia eles são parceiros pra caramba, fazem missão junto e tudo mais, né? Só que já teve época que os dois não se batiam, sabe? Ou melhor, eles se batiam, né? De porrada mesmo, pra caramba. Os caras não estavam se entendendo muito. Mas assim, você sabe que é muito difícil se entender com o Deadpool. Nos quadrinhos, nenhum dos heróis gostava do Deadpool antigamente. Era muito difícil. O Deadpool realmente era muito chato pra caramba. Ninguém tinha paciência pra ele, né? Achava ele tipo um degenerado completamente. E realmente, pra aguentar o Deadpool, você precisa ter muita paciência. E a gente sabe que paciência não é o forte do Logan. Né? O pavio ali é curto, né? Igual a altura dele. Pelo menos nos quadrinhos, porque o Jackman é alto. Então, essa relação do Wolverine e do Deadpool sempre é engraçada de se ler nos quadrinhos. Sempre rola muita cena engraçada. Rola muita luta insana pra caramba. Sabe, os dois com fator de cura? Sabe, aguentando bomba, espada, tiro, o avião caindo, se despedaçando, choque e tudo. Pô, eles são assim, sabe? Além disso, nos quadrinhos, o poder do Deadpool vem do Wolverine. O fator de cura dele, quem deu, foi a Arma X, a mesma mobilização que banhou os ossos do Wolverine com Adamantium. É até uma curiosidade, né? Porque usando o DNA do Logan, a Arma X fez muita coisa. Inclusive, a X-23 é um desses clones, né? Fizeram experimentos usando só o gene X do Logan. Só o fator de cura, pra vocês terem noção. E o Deadpool foi resultado disso. O Wade ganhou o fator de cura do Wolverine, só que melhorado. Já naquele primeiro filme lá do Deadpool, ele ganha aqueles poderes lá porque o Ajax estava torturando pessoas para testar se o gene X delas próprias era ativado em situações extremas. Então tem essa diferença aí na origem dos poderes do Wade, dos quadrinhos pro cinema. O que eu tô querendo dizer aqui é que Deadpool e Wolverine tem uma baita ligação nas HQs. Finalmente a gente vai poder ver isso nas telas agora. Finalmente, galera, tem muita coisa pra ser explorada. Depois de tanta espera, né, depois de tanta piadinha do Ryan Reynolds sobre trazer o Hugh Jackman, porque ele queria muito que isso acontecesse, finalmente ele fez um vídeo anunciando oficialmente que sim, vai ter Deadpool 3 e sim, vai ser com o Wolverine do Hugh Jackman. Hey Hugh, you wanna play Wolverine one more time? Yeah, sure, Ryan. E vou falar pra vocês, presta atenção. Ó, coração aberto pra vocês, ok? Eu não gosto de esconder nada de vocês. Essa fase 4 não me hypa. Não me hypa mais nada. Pra mim, eu quero que essa fase acabe pra começar uma nova fase.
Mas isso me hypou pra caramba, porque eu acho que assim, pra dar uma bombada numa fase como essa, que tá meia morna, meia filler, né? Fase 4 da Marvel, meia filler, eu achei que tem uma injeção de ânimo muito grande. Porra, volta o Robert Downey Jr., pô, já pensou se isso acontece? A galera vai à loucura, pô, na boa, você me atira do Torre Eiffel. Mas a do Hugh Jackman também. É uma coisa que quando eu vi aqui, eu falei, não é possível. O que tá acontecendo? Foi exatamente assim. Na hora eu entrei em contato com o meu grupo do WhatsApp, falei, galera, o que é isso? Vocês estão vendo isso? Isso tá confirmado? Isso tá certo? Não sei o quê. Eu não tava acreditando no que eu tava vendo, né? Porque era uma coisa que o Ryan Reynolds estava tentando há muito tempo. E o Hugh Jackman falava, não quero mais, acabou, fechou o ciclo e tal. Eu falava, pô, pra isso acontecer tem que ter uma maleta de doleta grande, né? E provavelmente foi isso que aconteceu. E assim, uma coisa que eu achei interessante desse anúncio do Ryan Reynolds foi que ele, o Ryan Reynolds, disse que realmente seria uma continuação. E no final as garras do Wolverine fazem um 3, dando a entender que esse vai ser o Deadpool 3. Eu sei que pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas não é. Vamos lembrar que esse Deadpool era da Fox antes da Disney comprar a Fox, ou seja, Deadpool 1 e 2 se passam no universo dos filmes dos X-Men da Fox, não no universo do CM, isso que a gente tem que entender. Se fosse do interesse lá do Kevin Feige, ele poderia dizer que tem que ser um reboot, que tem que criar um novo Deadpool, o Deadpool do universo principal do CM, universo meio-meio, ou seja, teria que ser tudo de novo, um reboot, como tá acontecendo agora com o Demolidor, né? Bom, isso ainda pode acontecer. Vamos lembrar que quando o Wilson Fisk e o Demolidor apareceram lá na série do Gavião Arqueiro e também no filme do Homem-Aranha, o papo era de que eles eram os mesmos personagens das séries da Netflix, né? Agora o papo é outro. Charlie Cox e o Kevin Feige já falaram que a nova série do Demolidor vai ser um reboot, né? É Demolidor temporada 1, acabou, não é Demolidor temporada 4. Apaga o que você viu nas 3 temporadas da Netflix. Aquilo lá é outro universo, é uma linha temporal diferente, longe, que provavelmente o Loki nunca vai acessar aquilo lá, o Kang, sabe? Não faz parte do CM. Então o próximo filme do Deadpool tem 2 opções. Ou vai ser um reboot, ou vão dar um jeito do Deadpool ir pra outro universo. Vamos lá, se for um reboot, no mínimo vai ter umas quebras de quarta parede do Deadpool zoando com ele ser da Fox antes. Com certeza vai rolar, dando uma zoadona na Fox, né? E vão ter que explicar esse Wolverine do Hugh Jackman também. A gente precisa dessa explicação, porque eu acredito que ele volte como Wolverine num filme do Ryan Reynolds. Agora, voltar pra ser o Wolverine do CM, aí eu duvido muito, galera. Desculpa se for um banho de água fria em vocês, mas na boa. Agora, se for uma continuação direta, um Deadpool 3, vai ter que ter uma explicação mostrando como é que o Deadpool e a galera dele foram parar no universo do CM. Tem que acontecer isso, né? Então muita gente começou, inclusive, a imaginar que o Quarteto Fantástico poderia aparecer no filme. Sabe, alguma tecnologia do Reed Richards explorando o multiverso, alguma coisa desse tipo. A galera tava pensando isso principalmente porque o ator que interpretou o Reed Richards, que é o John Krasinski, né? Aquele daquele filme lá do Silêncio, que eu esqueci o nome agora, enfim. Ele retweetou o post do Ryan Reynolds e escreveu assim: pera, isso não é o nosso filme? Será que vazou? Reed Richards em Deadpool 3? Será que ele deu esse mole? Muita gente pensou que sim, mas não, galera. O John Krasinski falou, isso não é o nosso filme porque vai estrear ano que vem, em 2023, o filme If, que ele tá dirigindo e o Ryan Reynolds tá atuando. Então eles vão fazer um filme juntos, tem que pescar todos os detalhes, todas as nuances. Você pode até achar que ele tá dando spoilerzinho, né, pra gente teorizar e tal, mas eu acho que ele só tá aproveitando o hype dessa notícia bombástica pra divulgar o filme dele, porque quem é que não vai aproveitar um momento desse? Porra! Isso é uma notícia muito bombástica. Só nesse vídeo aqui que vocês estão vendo deve bater, sei lá, 500 mil de views, 1 milhão de views, não sei. Talvez até mais. Eu tenho certeza que 99% de vocês nem sabiam que esse filme If existia. Agora, tem mais de 1 milhão de pessoas que sabem. Isso só aqui no Inert. Imagina o resto do mundo. Isso só pra dar uma dimensão pra vocês do quanto de divulgação que ele vai conseguir pro filme dele só com esse simples retweet, entendeu? Então, lógico que as pessoas vão aproveitar esse embalo. Aliás, vamos ser honestos, né? A cultura pop no geral, o que a gente faz aqui é tudo a base de hype, né? De onda. A gente aproveita. Porque muita gente fala, o PT surfa nas ondas do hype. Lógico, pô! Quem que não faz isso, pô? Vou fazer o quê? Vou falar sobre o quê? E o John Krasinski, ele fez esse mesmo comentário no Instagram também. E outro ator famoso que comentou no Instagram foi o Terry Crews. Ele perguntou se o Bedlam, o personagem dele em Deadpool 2, realmente morreu. Bom, de todas as mortes daquela cena hilária lá da X-Force, morrendo igual a bosta, né? Eu diria que o Bedlam foi o que teve a melhor chance de sobreviver da batida com ônibus. E assim, o Deadpool 2, o Wade e o Cable terminaram o filme com uma máquina do tempo. Ele voltou no tempo também. E agora no Sam vai mexer com o multiverso. Então basta o Ryan Reynolds querer botar o Terry Crews no filme dele, que ele bota. Tem explicação pra tudo. E como o Terry Crews parece querer estar no filme,
Eu tô apostando aqui que ele vai estar sim, ok? E isso é o pontapé inicial. Eu vou dizer o seguinte, se é pra dar um pontapé, dá com força, né? Dá com força. E vai, é o pontapé inicial pro Deadpool, não o CM. Você pode falar, caramba, pontapé inicial no Deadpool 3. Não. É a entrada dele no UCM, muito provavelmente Deadpool 1. Vai ser Deadpool 1, muito provavelmente vai ser assim, né? Eu acho que pode ser assim, né? Muito provavelmente. Então, eu acho que a partir de agora vão ser várias aparições do Deadpool no UCM. Pra quê? Pra levantar a hype de todos os filmes, pra vender mais, a gente sabe disso. Quanto mais aparece um cara desse que a galera gosta pra caramba, leva a gente pra caramba pra assistir. O UCM tem N personagens, só que tem alguns personagens que levam a galera pro cinema e tem outros personagens que a galera não faz nem a menor questão de ir pro cinema. Vocês sabem disso, vocês sabem que eu tô falando a verdade. Agora a gente tem que ver como é que vai ser isso, né? Porque você tem Deadpool e Wolverine, que são dois personagens pra adultos. Querendo ou não, eles são mais 18, são sanguinários pra caramba, pessoa. Deadpool faz muito humor negro, tem bastante coisa explícita, gore, nude pra caramba. Pô, isso é o core das HQs de Deadpool. É muito difícil tirar isso. É difícil pra mim, é só difícil, não impossível, imaginar Deadpool na Disney. Eu tô, como é que eu vou dizer pra vocês, dando voto de confiança, porque assim, o que eu posso fazer, né? O que fizerem lá, a gente vai ter que assistir. Eu vou assistir, mas eu tenho medo que realmente floreiem o Deadpool, principalmente o Justiceiro. Esse eu mato com medo. Mas o Deadpool também é tão gore quanto o Justiceiro. Só que, na verdade, o Deadpool ele transforma todo o gore, assassinato, aquela coisa macabra que ele tem de matar as pessoas, em palhaçada. Ele arranca a cabeça, faz o que tiver que fazer. Você consegue imaginar isso no universo do Mickey? É difícil, né? Bom, independente, como eu falei, independente como for, eu não tenho como não dizer que eu não tô hypado. No dia 9 de junho de 2024, que é quando estreia esse filme, vocês vão me ver hypado. Depois eu vou ver se eu posso ou não falar bem ou mal dele. Mas até lá, eu vou estar hypado, não tem como. Eu adoro esse tipo de coisa que a gente faz aqui, porra. É a alma do negócio aqui, né? A alma do que a gente, da nossa conversa. Então, eu acho que tá vindo coisa boa. Acho que, porra, não vou dar hora. Primeiro porque tem o próprio Ryan Reynolds atrás. Eu acho até que é bem possível que ele zoe essa coisa aí de quebrando a quarta parede, deu uma zoada bacana no que a Disney pode fazer com ele. De repente vindo com musical, né? Só isso. Eu vou estar preocupado porque é Disney, mas hypado eu vou estar também, tá? Aliás, essa data de 9 de junho de 2024 meio que já revela que é nessa próxima fase que vão começar a mostrar os mutantes no CM. Parecia que o Kevin vai enrolar, né? Enrolar mais. Só que o Deadpool vai antecipar as coisas. Não tem como tirar o Deadpool do universo da Fox, dos X-Men, sem falar de mutantes, ainda mais com o Wolverine no filme. Eles vão ter uma brecha, eles vão ter uma lacuna grande pra explicar ali. E vamos ser honestos, galera, isso aqui é basicamente a despedida do Hugh Jackman do universo dos super-heróis. Pô, Peter, mas não foi Logan? Então, tinha sido, mas eu acho que tinha essa dívida com todos os fãs. Por isso que eu acho que vai ser um filme assim, pô, estratosférico de bilheteria. Eu acho que vai ser aquela coisa de Tobey Maguire, sabe? De mexer com a nostalgia da galera, mexer com o sentimento. Todo mundo quer ver isso. Todo mundo quer ver um personagem que a gente gostou no universo atual, né? Mesma coisa que as pessoas fizeram com o Robert Downey Jr., vai ser explosão de sentimento, a galera vai à loucura, solta fogos no cinema. Mas essa vai ser a despedida, porque eu acho que ele tinha meio que sentimento. Ele já tinha dito num passado médio prazo, aí no passado recente de médio prazo, que ele toparia voltar se fosse pra ser uma coisa assim, meteórica, sabe? Que fosse realmente bacana pra trazer. E com certeza vai ser. Eu acho que ele topou fazer isso, porque ele sabe dessa dívida e ele sabe. Ele tem ideia do que vai ser esse filme. Provavelmente alguém mostrou alguma ideia pra ele e falou, beleza, eu topo. Com essa despedida eu topo. Então eu acho que vai vir coisa gigante. Eu vou trazer agora essa semana mais possibilidades do Wolverine no CM, no filme Deadpool. Então você tem que ficar comigo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. O sininho é importante, porque eu vou trazer teoria, vazamento, mas muito pé no chão, galera. A gente tem que ter calma numa hora dessa. Então eu quero trazer pra vocês realmente o que eu acho que pode acontecer, baseado nos quadrinhos, ok? Porque eu adoro esses dois nos quadrinhos, então eu vou trazer muita coisa pra vocês legal. Então se inscreve e ativa o sininho e espero no próximo vídeo. Valeu! Fui!